Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e o assunto hoje aqui no Papo de Terça, é o quadro que eu falo de temas mais atuais do Fluminense. O assunto de hoje é Copa Sul-Americana, utilizando a frase aí da história brasileira, ame ou deixe. Né? Você já viu aí pelo título por que o Fluminense deve largar a Sul-Americana? Qual o motivo para ele largar a Sul-Americana? Eu vou elencar aqui se ele deve ou não largar, inclusive, na minha opinião, você vai conhecer no final do vídeo, mas não é muito desse tipo não. O Fluminense está na segunda fase e aí eu já vou falar aqui, ó, tem vlog do jogo de ontem, eu sei que tá todo mundo de cabeça quente, quem tá assistindo isso aqui na data de publicação. Eu até cheguei a falar que não teria papo de terça, mas achei muito interessante a gente falar disso nessa semana, sobre Sul-Americana. E um outro ponto também interessante, vlog de ontem, Fluminense 0, Internacional 3, dá uma moralzinha lá, tá aparecendo aqui no card também, assiste lá e se irrite comigo. Eu falei algumas coisas interessantes lá também que a torcida precisa ouvir, e a diretoria, né? Mas enfim, vamos lá. Hoje é papo de terça, é Fluminense na Sul-Americana, quinta-feira tem Fluminense e Defensor, ou melhor, Defensor e Fluminense. Fluminense está na segunda fase da competição. Depois dela ainda tem oitavas, quartas, semi e final. Faltam 4 fases, né? E falta o segundo jogo da segunda fase. A gente vai enfrentar um Defensor acuado, eu vou falar mais sobre isso lá no pré-jogo, né, de Defensor e Fluminense. Vai enfrentar um Defensor acuado lá no Uruguai, vai enfrentar um Defensor sem o seu melhor jogador, sem o Ayrton Kogo. Então, assim, a gente pode ser eliminado? É claro que pode, é por isso que a gente gosta tanto de futebol, porque a gente pode ser eliminado num jogo desse assim como a gente pôde tomar 3-0 ontem do Inter em casa, sem a gente saber nem o que estava passando na frente. Futebol é mágico por isso. Mas é fato de que o Fluminense é muito favorito e de que muito provavelmente deve passar o Defensor. Então a gente não é soberba nossa ou ilusão a gente tratar do Fluminense nas próximas fases. O Fluminense fez um bom resultado aqui, massacrou o Defensor e deve ganhar lá, mas isso eu falo no pré-jogo. Nas oitavas, o Fluminense pegaria, já está definido o adversário, o Deportivo Cuenca do Equador. É um time médio-pequeno do Equador, já foi campeão equatoriano uma vez, mas é um time que se vier jogar aqui no Brasil, quando vier jogar no Maracanã, vai ter medo. Vai ter medo. Vai jogar com a bunda na parede como jogou Nacional de Potosí, como jogou Defensor. Vai jogar e fazer catimbe, etc, para tentar decidir numa altitude. Porque eles sabem que o Fluminense é muito maior, tem um peso muito maior a camisa do que a do Deportivo Cuenca. Então, a gente já seria favorito nas oitavas também. Nas quartas de final começa a vir pedreira, porque nas quartas de final, na outra chave, tem São Lourenço, da Argentina, campeão da Libertadores, contra o Deportes Temuco, deve passar São Lourenço, já foi 3-0 a ida, né, com aquela confusão. E Nacional do Uruguai contra o General Dias do Paraguai, se eu não me engano, não, Sol de América, do Paraguai. O primeiro jogo foi 0-0, mas o Nacional de Uruguai tá aí, né, não é campeão da Libertadores, mas tem uma história gigantesca. É um dos maiores clubes do continente, sem dúvida. Então, o Fluminense começa a pegar pedreira nas quartas. E aí vem um ponto. Vou usar aqui argumentos que as pessoas usam para desqualificar a Sul-Americana. Por exemplo, só tem time doido. Só tem time doido na Sul-Americana. Eu vou voltar naquele ponto das quartas de final. Na primeira fase da Libertadores desse ano, vou usar só esse ano como exemplo, mas eu poderia pegar no passado e retrasado, que acha cada maluquice incrível. Na primeira fase da Libertadores desse ano, a gente teve Montevideo Wanderers, do Uruguai. Tudo bem, já jogou uma Libertadores, mas já até passou para as oitavas num ano, mas num grupo horroroso. Mas assim, convenhamos, Montevideo Wanderers. Macará, que eu estou em dúvida que agora se é da Venezuela ou do Equador. Carabobo, Delfim. Olha o naipe dos times que estavam na Sul-Americana. O Delfim, inclusive, estava na fase de grupo já direto. Então, assim, a gente não pode falar muito, a gente vai lembrar aqui de grandes times, né? O Huachipato do Chile, Coronel Bolognese do Peru, cada time maluco, Zamora mesmo, tá sempre jogando lá da Venezuela. Então, assim, a Libertadores, não, primeira fase. E primeira fase da Champions League é horrorosa também, sempre tem um Ludogorets lá pra estragar tudo, pra tomar umas costas. Então, assim, primeiras fases, você desqualificar um torneio pela primeira fase é injustiça. Outro argumento. Ah, mas só tem Brasil e Argentina de bom na Sul-Americana. Então,
Vamos ver um pontinho aqui. Nas oitavas de final da Libertadores desse ano, de 2018, novamente, tô pegando esse ano como exemplo, mas se pegar os anteriores não muda muito não. Dos 16 times que tem nas oitavas de final da Libertadores, 12 são brasileiros ou argentinos, só 4 não são. 12 de 16. Na Sul-Americana de 2018, né, a gente não terminou ainda, né, não passaram todos os times, mas o projeto, assim, considerando porque tem um confronto Brasil e Argentina, imaginando que Fluminense e Botafogo passem dos seus adversários e que o São Lourenço também avance, a gente teria 8 times. 8, no máximo ali, acho que 9 tem a possibilidade, se eu não me engano. Mas teria mais ou menos 8 times de 16. Metade são Brasil e Argentina, ou seja, tá muito mais plural o torneio. E aí você vai falar, mas são times fracos e etc. São times fracos, como por exemplo Nacional do Uruguai, Deportivo Cali, LDU, Santa Fé, Júnior Barranquilla, tudo times bem fracos, né? Que não fizeram campanha nenhuma recente, nunca tiveram título nenhum. Isso é um modo irônico, tá? Terceiro argumento, mas os jogos são muito fracos, etc. Voltando para aquele ponto das quartas de final. Eu não vou crucificar um confronto de segunda fase, Fluminense e Defensor, não é um jogo grande realmente. Então, mas são primeiras fases. Agora, jogos fracos, eu quero que você adivinhe se esse jogo foi na Libertadores ou na Sul-Americana. Rapidamente. 2017, Racing e Libertad, quartas de final. Foi Sul-Americana. Jogo de Libertadores, né? Racing e Libertad. Outro agora. Cerro Porteño e Atlético Nacional em 2016. Cerro Porteño do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia. Semifinal de Sul-Americana. Quartas de final de novo, em 2015. Independiente da Argentina e Santa Fé da Colômbia. Quartas de final da Sul-Americana. Você vê 3 confrontos de Sul-Americana e assim, eu não listei todos, tirando, se eu não me engano, 2016, que teve Palestino, estava nas quartas porque eliminou o Flamengo, que era um time grande para chegar. Teve alguns moles ali, mas foi como a Libertadores de 2014, por exemplo, que a semifinal era Defensor do Uruguai, Bolívar, São Lourenço e o outro agora eu não lembro de cabeça, e o Nacional do Paraguai. Semifinal de Libertadores. E aí, aconteceu no ano. Então, assim, não tem muitos argumentos para desqualificar. Pelo contrário, a gente tem argumentos para qualificar a Sul-Americana, principalmente pro Fluminense. Continuando aqui no viés do Fluminense. O Fluminense não tem um título internacional atual. Aí você pode estar falando, não, mas o Fluminense tem... Realmente, o Fluminense tem vários títulos internacionais, mas nenhum deles está sendo disputado atualmente. E isso, querendo ou não, na visão geral do público, na visão geral do patrocinador, na visão geral do público latino-americano, isso diminui o clube. Diminui. Eu não estou falando na visão da nossa torcida, na visão que a gente deva dar, estou falando na visão do patrocinador, do dirigente do outro clube, do torcedor do Colo-Colo do Chile. Isso diminui um pouco. O Fluminense fez 2 ótimas campanhas, foi vice-campeão ali, né, 2008 e 2009, e isso melhorou um pouco a imagem, mas falta um título. Por exemplo, mas o time ganhou... O Botafogo tem uma Copa Conmebol que só ele se importa. Uma Copa Conmebol que o CRB, não, CSA, chegou na final no ano seguinte. O CSA de Alagoas. Precisa de um título atual. O Fluminense precisa voltar ao cenário. As melhores campanhas recentes do Fluminense foram quartas de final. O Fluminense não caiu em nenhuma semifinal ainda de torneio internacional, né? Quando a gente chegou na semifinal foi em 2008 e 2009 e a gente passou... por Boca Juniors e por Cerro Porteño. Mas sempre tem parado nas quartas de final. Libertadores 2012, quartas de final. Libertadores 2013, quartas de final, se eu não me engano. Agora tô até confundindo. Mas foi 2 quartas de final. Sul-Americana de 2017, quartas de final. Então, assim, a gente tem que ter perfeitamente noção de que é um torneio importantíssimo. E quando a gente chega nas quartas de final para encarar aquelas pedreiras, a gente entrou no torneio de verdade. Quartas de final tá tudo embolado. E aí a gente pode acontecer igual ano passado, que a gente perde por 1-0, mas abre 3-1 no segundo jogo, tomamos o empate, mas poderia ter avançado para a semifinal. E aí, assim, Júnior Barranquilla e ir pra cima deles. E outro ponto interessante, a Sul-Americana paga muito bem, e a gente já não tem a Copa do Brasil esse ano. Até as quartas de final, só em cotas de direito de transmissão e de participação, o Fluminense ganharia 5,5 milhões de reais. Chegou nas quartas de final, eliminou, não fez uma vergonha histórica pro Defensor quinta-feira, não fez um péssimo jogo na altitude contra o Cuenca, né? Fez a obrigação de eliminar o Deportivo Cuenca, tem 5 milhões e meio na conta lá, direto, assim, chegou lá direto.
Nas quartas de final tem a possibilidade de pegar um time à altura, pegar um time forte. E aí é uma pena de que o Maracanã esteja dando tanto prejuízo. Eu falei sobre isso, tá aqui no card também, ó. Fluminense, porque a torcida do Fluminense não enche mais o Maracanã. E é uma coisa que tem feito, você vai entender lá, não precisa falar nesse vídeo não. Vai lá, clica aqui e assiste o vídeo lá. É importante porque o Fluminense não tem a renda. Porque além de todas essas cotas, o bom seria a renda. Tudo bem, Nacional de Potosí, público baixo. Defensor, 15 mil, público baixo. Próxima fase contra o Deportivo Cuenca tinha que estar com público bom. Muito provavelmente, eu tô adivinhando, ó, assiste esse vídeo quando o Fluminense for jogar com o Deportivo Cuenca, se ele for jogar. Público de 15 a 20 mil pessoas. Quartas de final deve dar um público melhor, mas mesmo assim o Fluminense não tem essa renda. Mas tem as cotas, e se não tem a renda na Sul-Americana, muito menos no Brasileirão. Então precisa das cotas da Sul-Americana. E é por isso que eu vejo como uma das maiores maluquices. Quem tá falando bem assim, ó, tem que largar a Sul-Americana para se dedicar ao brasileiro. Vai largar a Sul-Americana para uma campanha medíocre no Brasileirão? Porque você acha que o Fluminense largando a Sul-Americana, não, vou botar time reserva aqui contra o Cuenca, na próxima fase. Ou vou mandar o time reserva contra o Defensor. Isso não vai atrapalhar em nada o Fluminense no Brasileirão, sabe por quê? Porque na próxima fase, os jogos das oitavas de final, já tem até 21 de outubro para eles serem disputados. Ela já começa na próxima semana, acho que Banfield já joga na próxima semana, abre as oitavas. O Fluminense deve jogar a partida de ida em casa em setembro e a partida de volta lá no Equador em outubro. Quantos jogos tem até outubro do Brasileirão para o Fluminense ou já estar afundado na zona de rebaixamento, ou estar disputando Libertadores, etc., e poder perder um joguinho do Brasileirão para fazer uma viagem para o Equador e estar nas quartas de final? Então, assim, não deve largar o Brasileirão. Esse é o meu ponto. O Fluminense deve largar. Eu falei lá no início que você viu o vídeo, eu mudei até o nome do vídeo agora. Não vai ser porque o Fluminense deve largar a Sul-Americana, não. O Fluminense não deve largar a Sul-Americana. Não se esqueça de comprar o quadro do Raiz Tricolor. Já preparei, muito obrigado a galera que pegou o quadro comigo ontem. Quem conseguiu pegar, teve um que acabou não conseguindo pegar o quadro, né? Ele chegou mais atrasado. Então, assim, muito obrigado mesmo, a galera tem me dado a moral. Eu só estava no jogo ontem por causa da compra dos quadros e da caneca, porque foi com esse dinheiro que eu ganhei que eu consegui ir até o Maracanã, e lá ainda o Rafael e o Felipe pagaram meu ingresso. Muito obrigado também, Rafael e Felipe. E eu consegui ir gravar o vlog. E não me arrependo de ter ido para um 3-0 pro Internacional, porque, cara, assistir jogo no estádio é muito maneiro. Então, eu tenho gostado muito da produção de conteúdo, continue compartilhando os vídeos, virão novidades, inclusive para quem tá pedindo, pô, eu queria uma plataforma melhor pra gente fazer a compra do que no Instagram, não tem Instagram, algo mais seguro, mais tranquilo e etc. Tá vindo, eu tô programando, eu gostei muito da repercussão da questão do quadro e já tô planejando fazer alguns outros produtos, beleza? Muito obrigado a todos. A gente se vê amanhã no Sessão Memória. Eu tô atrasando um pouco o Sessão Memória para gravar esse vídeo, mas a gente se vê amanhã. Muito provavelmente ali no final da tarde ele vai estar no ar a segunda parte do Sessão Memória de 2009 e quinta-feira tem pré-jogo de Fluminense e Defensor. Muito obrigado, saudações tricolores e até amanhã. Valeu!